Olá, eu sou Ana Paula Mota e hoje converso com o colunista da 98 News, Sérgio Mício, que esteve na COP30 e traz um balanço dos seus bastidores e o que realmente ficou encaminhado lá para o clima e para a economia do Brasil. Para quem estava desligado do mundo nesse último mês, a COP30 reuniu chefes de Estado, negociadores, empresas, ONGs e especialistas do mundo todo em Belém do Pará, aqui no Brasil, em busca de quê? De avanços para a agenda climática global. Para além dessas discussões oficiais, o que Não, 3, 2, 1. Para além dessas discussões oficiais, o que ficou realmente encaminhado? E para entender esses bastidores, converso agora com Sérgio Missior, que é colunista aqui da 98 News e acompanhou de perto os debates em Belém e traz um olhar mineiro também, crítico e didático sobre os principais temas que dominaram a conferência. Seja bem-vindo à 98 News, Sérgio. Olá, Ana Paula, e agradeço pelo convite e a todos que estão nos acompanhando também. Sérgio, para a gente começar, é um panorama geral. Qual que foi a sua visão do tom predominante na COP30? Perfeito, Ana Paula. Acho que primeiro a gente tem que fazer um recorte, contextualizar o momento que nós estamos vivendo para ter uma análise mais contextualizada e contemporânea daquilo que foi obtido, os avanços que foram obtidos nessa COP e também as expectativas que foram frustradas, né? Então, acho que primeiro, talvez seja importante destacar o momento que nós estamos vivendo em relação à geopolítica e economia global, que é um momento de muitas tensões, de guerras tarifárias, de guerras reais, de questionamentos muito nítidos em relação ao multilateralismo e de ideologias extremistas, o que coloca um desafio adicional para qualquer reunião que tem como objetivo colocar na mesma mesa de negociação quase 200 países, e aonde as decisões, Ana Paula, são realizadas por meio da construção do consenso. Ou seja, neste ambiente extremamente desafiador, esse acaba sendo um dos principais, se não o único, fórum do multilateralismo global. E a gente envolve nesses 200 países realidades muito distintas. Então, nós temos países já industrializados, com uma dinâmica econômica forte, assim como nós temos também, especialmente, os países do sul global, que são países mais pobres ou em desenvolvimento, e não têm o nível de industrialização dos demais países e desafios em diversos campos, sejam eles social, econômico ou ambiental. Então, isso traz uma complexidade para o processo, mas a gente precisa compreender que desde a Rio 92, a Eco 92, né, foi justamente essa construção por meio de um consenso que diversos avanços dentro da agenda climática foram obtidos. Mas, de fato, nós precisamos ainda de uma ambição muito maior do que essa construção de consensos tem sido capaz de entregar. E aí nós entramos nos detalhes dessa COP30, né? Então, inicialmente, essa foi uma COP chamada de COP da Verdade, seja porque ela iria explicitar e deixar muito claro a posição de cada um desses países a essa grande agenda, que na verdade a gente chama de mudanças climáticas, Ana Paula, mas ela já incorpora diversas dimensões. Ela trata de uma transição justa, ela trata da justiça climática, de refugiados climáticos, porque o clima já tem determinado que diversas comunidades já sejam relocadas, remanejadas ou fiquem sem o seu local de moradia. Então, todas essas dimensões foram incorporadas nessa grande agenda que nasce lá em 92, ainda muito voltada para a questão ambiental. Mas hoje fica muito claro que nós estamos tratando de dinâmicas que envolvem questões econômicas, sociais, culturais, ambientais e geopolíticas. Então, dito isso, vamos lá às questões objetivas, né? Esta COP, que é a COP da Verdade, ela trouxe um compromisso muito claro que diz respeito aos 10 anos do Acordo de Paris, né? Então, o Acordo de Paris, que aconteceu há 10 anos, que reuniu também os quase 200 países, estabeleceu de forma consensual a adoção de metas voluntárias por cada um desses países, as chamadas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas.
que é aquilo que cada país voluntariamente apresenta para os demais países como seu compromisso em relação à agenda de mudanças climáticas, e especialmente, Ana Paula, a agenda chamada de mitigação. O que é a mitigação dentro dessa agenda? É a substituição dos combustíveis sujos por combustíveis limpos. Então, estamos falando numa transição, inclusive em relação aos sistemas de energia. E o Brasil, nesse aspecto, se destaca muito positivamente, porque ele tem a sua matriz predominantemente limpa, formada por energia, né, das hidrelétricas, da água, por energia eólica, por energia solar. Então, diferente de outros países como a Índia, por exemplo, onde mais de 65% da sua energia ainda é gerada por meio do carvão, ou da China, um país que se desenvolve muito rapidamente e ainda tem emissões muito avançadas, né? Muito significativas. Então, o Brasil, nesse aspecto, já se destaca. E fazer esta COP dentro do coração da Amazônia também me parece emblemático, não só porque nós temos a maior biodiversidade do planeta, então essa foi chamada também como a COP da floresta, mas temos também nessa região mais de 30 milhões de habitantes. Então acaba sendo um convite para que o mundo conheça não só a biodiversidade, mas também os desafios, Ana Paula, que as cidades e as comunidades, os territórios brasileiros enfrentam, seja no campo do saneamento, da mobilidade, da moradia, dos serviços básicos que são prestados. Isso acaba explicitando essa diferença, essa discrepância entre as realidades, né, de algumas comunidades, territórios e localidades que estão localizadas principalmente no norte global e aquelas que estão no sul global. Mas eu trouxe todo esse panorama para te responder objetivamente. Quais os principais drives e objetivos dessa COP30? O primeiro era trabalhar a questão do financiamento climático. Então, havia um compromisso desde a COP29 no ano passado, realizado em Baku, no Azerbaijão, que incrementou substancialmente os recursos voltados para o combate às mudanças climáticas. Eles eram da ordem de 100 bilhões de dólares por ano e eles foram incrementados para 300 bilhões de dólares por ano até 2035. O que parece um acréscimo significativo, na verdade, ficou muito aquém no ano passado daquilo que os cientistas, os estudiosos e as demandas indicavam que era da ordem de 1,3 trilhão de dólares. Ou seja, a gente triplicou o financiamento naquele momento, o compromisso desse financiamento, mas na verdade a gente deveria multiplicar por 13 vezes em relação à necessidade, né? Então, isso não foi obtido no ano passado. Então, foi criado um compromisso chamado de Baku Delay, para que ao longo dos 12 meses que antecederam a nossa COP, a gente pudesse ter construído esse mapa do caminho do financiamento climático. Então, de fato, este foi um ponto que ele não foi nem favorável e nem desfavorável na COP30. Por quê? De fato, houve o compromisso de se incrementar os recursos para que eles cheguem até 2035 a 1,3 trilhão, mas ainda não está definido o chamado mapa do caminho. De onde vêm esses recursos, qual a parte que é pública, qual a parte que é privada, o que é financiamento, o que é um recurso a fundo perdido ou não reembolsável, quais são as fontes. Então, eu te diria que, em relação àquela expectativa do ano passado, este item realmente a gente consegue identificar um avanço no nível de compromisso, mas uma frustração em relação a uma conquista de um recurso mais significativo. Então, temos a expectativa, mas não temos o recurso. Mas, além do volume do dinheiro, nós temos que considerar um segundo aspecto. Existem recursos, mas os municípios, localidades e territórios têm dificuldade de acessar. Ainda é muito distante da realidade, principalmente para aquelas pequenas localidades e comunidades. Então, também fica claro a necessidade de agilizar e fazer com que a localidade tenha mais protagonismo. E aí entramos na nossa segunda pauta. Lembra que eu falei da agenda da mitigação, da substituição Aham. de gases, né, de fontes sujas por fontes limpas, que é um desafio de todo o planeta. Mas existe uma segunda agenda que se encontrava muito na periferia dessas discussões, que é chamada agenda da adaptação. Ou seja, diferente da mitigação, que vai nas causas das mudanças climáticas, ou seja, na redução das emissões de gás de efeito estufa,
A segunda agenda, que é a da adaptação, que até então era muito periférica dentro dessa discussão, é a agenda da adaptação, que diz respeito ao seguinte: independente do corte e redução de emissão de gás de efeito estufa, nós, territórios, comunidades, localidades, especialmente aqui no Brasil e no sul global, já vivenciamos os impactos das mudanças climáticas. Aí vamos trazer isso para uma Uhum. linguagem do nosso dia a dia. De que nós estamos falando? O que são esses impactos? Nós estamos falando de aumento, né, de eventos climáticos extremos e frequentes, o que se traduz em inundações, enchentes, deslizamentos de terra, vetores de doença como dengue, chikungunya, ilhas de calor que também matam muitas pessoas no mundo, né, a própria poluição, a qualidade do ar, né, que vai onerar tanto o sistema de saúde, como também vai impactar a qualidade de vida das pessoas. Não que não existisse antes todos esses aspectos, mas quando a gente tem eventos como chuvas mais intensas e mais frequentes, e encontra, né, esses eventos climáticos encontram um território, uma comunidade que não conta com saneamento, com moradia adequada, né, que muitas vezes ocupa áreas que são susceptíveis a deslizamentos. É claro que os efeitos e os danos e as perdas de vida vão ser mais significativas, né? A Uhum. gente consegue enxergar isso muito claramente quando a gente pensa naquela tragédia do Rio Grande do Sul há um ano e meio atrás, né? Que tirou muitas vidas, impactou fortemente a vida e a economia, não só do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, mas de todo o país, porque alterou todas as cadeias, né, de suprimento e de fornecimento do Brasil. Então, fica claro que, independente da ambição e do êxito nessa substituição de uma economia suja por uma economia mais limpa, nós precisamos investir na adaptação dos territórios. E aí nós tivemos uma conquista importante nessa COP30. A agenda da adaptação, e aí a COP da verdade começa a se transformar na COP da implementação, aquela que está preocupada com os mecanismos e os recursos, tanto financeiros, técnicos, para poder impactar positivamente e adaptar os nossos territórios, o que tecnicamente a gente chama de aumentar a resiliência, né? Aumentar a capacidade das nossas comunidades e localidades de lidar com esses eventos extremos com os menores impactos e perdas possíveis, restabelecendo a normalidade, né? Então, essa resiliência foi um dos pontos mais importantes dessa COP. E os países se comprometeram a, nesse campo da adaptação, triplicar os recursos voltados para essa adaptação e gerar, né, mecanismos que deem às localidades a liderança para esse processo de transformação. E E aí aí, eu dentro, faço. Ah, pois não. dentro do que você está falando aí, dos avanços, né? Do que foi discutido, que foi concretizado. Qual que foi o maior avanço, assim, mais concreto esse ano, se houve esse avanço efetivo? Perfeito. Eu destacaria dois grandes avanços. O primeiro foi esse de trazer a agenda da adaptação para a centralidade, com essa Uhum. preocupação de implementar as ações. Ou seja, temos muito o que discutir, já tem 10 anos do Acordo de Paris e vamos celebrar esse acordo, aumentando a ambição, mas independente disso, precisamos acelerar a implementação. Então, acho que esse foi um avanço nítido dessa COP30. E o segundo foi a inclusão das diversas partes interessadas nessa agenda das mudanças climáticas, notadamente integrando questões de gênero, de povos tradicionais, de comunidades indígenas e a participação da sociedade civil como um todo. Não custa lembrar que as três COPs anteriores a essa COP30 foram em países autoritários, né? Egito, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão. Não são exatamente representações claras de uma democracia. E aqui no Brasil, a gente teve uma participação muito significativa da sociedade civil organizada, dos povos tradicionais, que puderam acessar os espaços, as discussões e que puderam se manifestar, inclusive trazendo pela primeira vez esses termos, né, das questões de gênero, das questões indígenas, das questões de povos tradicionais, para dentro do texto oficial da COP. Então, acho que esses dois aspectos a gente pode ter como avanços significativos em relação à COP30. Mas temos também
alguns aspectos que são desfavoráveis. Isso que eu ia te perguntar. Na outra ponta, qual que foi a maior frustração nessa COP? Tema que deveria ter avançado e não avançou. Perfeito. Então a gente precisa olhar um pouco no retrovisor antes de olhar no para-brisa, né? Depois de mais de 20 anos de discussão sobre essa questão de uma transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, que emitisse menos, né, gases de efeito estufa, metano e outros gases poluentes, a gente conseguiu na COP 28, há 2 anos atrás, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o que parece até uma ironia, porque é um país que tem a sua economia fortemente atrelada à produção de combustíveis fósseis, mas lá houve a inclusão, por meio desse consenso dos quase 200 países, de um termo que dizia respeito a uma transição gradual para a eliminação dos combustíveis fósseis. Então, isso foi acordado há 2 anos atrás, o que foi considerado um avanço. Mas ninguém, entre a COP28 e a COP30, havia descrito qual que seria o mapa do caminho. Como que se daria essa transição gradual? Em quanto tempo? Quais seriam as metas, os objetivos? Quais seriam os recursos para apoiar essa nova economia verde, limpa e sustentável em detrimento de uma economia suja e tradicional? Esse mapa do caminho nunca foi delineado. E essa era uma expectativa da COP30. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou inclusive a anunciar que havia essa expectativa, que ela não viria num nível de detalhamento, mas que ela já delinearia os primeiros passos desse mapa do caminho. Inclusive, Ana Paula, durante a segunda e última semana da COP30, um bloco de mais de 80 países se reuniu e se manifestou formalmente e favoravelmente à construção desse mapa do caminho. Mas, estranhamente, nos últimos 2 dias, os textos que traziam menção a esse mapa do caminho foram alterados, porque houve uma pressão muito grande, especialmente, segundo os bastidores, da Arábia Saudita, da Índia, da China e da Rússia, e segundo algumas fontes, haveria também um movimento, digamos assim, indireto do próprio Estados Unidos para que esse mapa do caminho não fosse incluído na COP30 nos documentos finais, e de fato não foi. Então, ficou uma frustração em relação a essa ambição e essa necessidade, mas aí nós temos também um aspecto interessante. O embaixador André Correia do Lago, que é o negociador brasileiro e presidente da COP30, ele, ao compreender que seria impossível a inclusão desse item, porque depende do consenso dos países, ele trouxe essa responsabilidade para a presidência. Porque a presidência da COP30, ela fica desde o primeiro dia da abertura da COP30 até o último dia que antecede o início da COP31, ou seja, ele tem um mandato de 12 meses. E ele trouxe para a presidência da COP30 o compromisso de, nos próximos 11 meses, construir, por meio da presidência da COP30, esse mapa do caminho e submeter as partes, né, aos países, para a negociação na COP31, que será na Turquia. Então, de certa forma, existe uma expectativa de que essa discussão avance, inclusive já há um agendamento de uma reunião na Colômbia no primeiro trimestre do ano que vem para tratar desse tema. Então, de certa forma, houve um banho de água fria muito grande, uma pressão às comunidades de diversos países, a União Europeia pressionou, mas não foi suficiente para incluir, mas a presidência, né, não deixou esse assunto totalmente de fora, na medida em que trouxe esse compromisso, apresentou formalmente, e aí cria uma expectativa para que a gente tenha, quem sabe na COP31 na Turquia, ou na COP32 na Etiópia, já esse mapa do caminho para a substituição dos combustíveis fósseis, né, por Uhum. fontes mais limpas. E trazendo para Minas Gerais, teve alguma pauta climática própria? O que que o Estado pôde aproveitar ali na COP30? Algo que destaca para gente? Sim, Minas Gerais tem tido um papel muito relevante nessa agenda climática, né? Então, o estado de Minas Gerais foi protagonista, né, de diversos avanços e compromissos assumidos, inclusive junto a outros países, com recursos do Reino Unido, né? Foi o primeiro estado que assinou
um compromisso chamado Race to Zero, que é um compromisso de zerar as emissões líquidas de gás de efeito estufa, ou seja, não é que não vamos ter emissões, mas vamos ter compensações e, claro, efetivamente uma redução. Então, há um compromisso da política estadual para essa redução dos gases de efeito estufa, assim como também desenvolveu diversos outros mecanismos ao longo, principalmente dos últimos 5, 6 anos, né? Como o mecanismo de monitoramento, de reporte e verificação, chamado MRV, dentre outras ações, né? Então, o Estado ele tem um trabalho relevante. Nas últimas COPs, ele, inclusive, dedicou um dia ao chamado Minas Day, aonde o Estado trazia tanto representantes do poder público quanto da iniciativa privada para poder apresentar projetos emblemáticos e conectados com essa pauta da agenda climática, como, por exemplo, a transição para energias limpas, né, com fazendas solares, que o Estado tem se destacado muito nesse aspecto, ou na gestão integrada de resíduos sólidos, do nosso lixo urbano, porque, afinal de contas, é um grande emissor também de gás de efeito estufa, notadamente o metano, que é extremamente poluente e danoso, né? Mas, neste ano, é importante ressaltar, a participação do governo do estado de Minas Gerais foi muito tímida. Ele não levou para a COP30 em Belém nem o Minas Day. Ele fez isso em outro ambiente, em outra agenda, no Rio de Janeiro, né, em datas que antecederam a COP30, muito embora alguns representantes do estado estivessem participando de mesas e debates. Então, eu acredito que a participação do governo poderia ter sido muito mais expressiva, seja por meio do próprio governo, das suas empresas, como a Copasa, a CEMIG, o BDMG, né? Só para citar um caso, o próprio BDMG tem tido um trabalho muito importante nessa agenda. Ele tem captado recursos dos fundos climáticos, dos bancos multilaterais e repassado aos municípios, desde que esse investimento esteja atrelado a indicadores ligados a esse tema das mudanças climáticas, ou seja, mobilidade, resíduos sólidos e tantas outras ações. Então, o Estado tem o que mostrar, seja no poder público ou na iniciativa privada, mas ele precisa alargar um pouco essa agenda e compartilhar mais essas experiências, porque, aliás, esse também é um ponto muito positivo. A COP não se trata só de mitigação, adaptação e financiamento, mas também de colaboração. E aí, nesse aspecto, eu queria citar uma experiência que nós tivemos. Nós fizemos uma jornada COP30 e trouxemos a todos os momentos, né, para os nossos espectadores da 98 News, um pouco dessa experiência que foi a jornada COP30. Ela envolveu uma expedição, que nós fizemos essa expedição durante 10 dias que antecederam a COP30, saindo de Belo Horizonte, indo até Belém, percorrendo no motorhome multimídia quase 3.000 quilômetros e passando por 4 dos 6 biomas brasileiros. E a cada uma dessas localidades, a gente parava, conversava com as pessoas, fazia roda de conversas, conhecia desafios, mas também projetos que estão transformando os territórios. E pudemos perceber que existem diversas ações locais que ainda não têm visibilidade e com um apoio, seja um apoio institucional, técnico ou mesmo financeiro, essas ações podem se escalar e se multiplicar e representar um avanço significativo nessa transição. Então, é a localidade tentando ter um protagonismo, mesmo com todas as dificuldades. Então, essa escala local, nós conectamos desde o primeiro dia da COP, essas experiências que nós fomos registrando, e o nosso compromisso de levar essas vozes da comunidade, dos territórios, para a agenda global. E lá inauguramos, dentro da Blue Zone, o pavilhão Cidades Resilientes, justamente para conectar a agenda local à agenda global. E não por espanto, né, a gente já acompanhava outras COPs, a gente percebeu que essa agenda, né, da adaptação e do protagonismo da localidade, do território, do município, ganha cada vez mais tração, recursos, atenção e instrumentos. Então, ao final dessa jornada, nós lançamos a Rede Brasileira de Cidades Resilientes, justamente para criar uma trilha da resiliência em cima desse diagnóstico que nós fizemos, né? Que eles precisam de apoio. Então, essa trilha da resiliência vai apoiar territórios, comunidades e municípios para que possam receber talvez 3 aspectos principais: capacitação,
pois esse é um item importante para que, né, as localidades tenham os instrumentos necessários, inclusive para acessar recursos. O segundo é modelagem de projetos, né, e assessoria para que eles possam acessar recursos nacionais e internacionais. E o terceiro, um próprio hub de financiamento para que, de fato, todas essas ações locais possam ter os apoios necessários. Então, essa trilha da resiliência passa a ser uma ação fundamental dentro dessa agenda. E ela dialoga diretamente com essas principais decisões da COP30. E, Sérgio, e a COP deixou algum recado claro para governos e empresas que ainda estão, de certa forma, empurrando com a barriga a agenda climática? Com certeza, né? São vários recados. O primeiro é que existe uma verdadeira e uma novíssima economia que já está despontando. Então, a gente consegue perceber, seja por meio das instituições ou dos países, que diversos setores já perceberam que isso também é um campo de oportunidade para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. E é um caminho sem volta. Embora alguns países e localidades, né, ainda tenham muita dificuldade em embarcar nessa transição, ela me parece um caminho sem volta. E, se bem desenvolvida, ela gera oportunidades. Essa novíssima economia está bastante nítida nos corredores da COP30. Então, acho que esse recado é importante. Agora, o outro é que essa realidade, essa discussão, só se transformará em realidade se ela fizer parte do nosso cotidiano. E para isso a gente precisa traduzir essa sopa de letrinhas. Essa discussão ainda parece muito distante, descolado da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então precisamos trabalhar isso desde o nível, né, da capacitação, da educação, o engajamento. Não é uma discussão só de poder público ou de governo federal, mas uma ação multinível e multissetorial também. Então precisamos envolver todos os setores da sociedade para que a gente compreenda, né, a necessidade dessa ambição maior e também os benefícios de se embarcar nessa transição, seja para a eliminação dos combustíveis fósseis, seja para a ativação dessa economia. E a notícia é boa, que veio de um otimista. Eu tenho muito otimismo em relação à nossa capacidade. É que as localidades e as cidades, se ativado esse mecanismo, elas têm uma incrível capacidade de transformação. Então, para ativar, precisamos do engajamento de todos os setores. E para a gente fechar aqui, se puder citar algum saldo que você pode trazer aqui para a gente, o que que realmente importa levar dessa COP30 além dos discursos? Perfeito. A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Então, o que que é a minha ação como cidadão, como empresa, como poder público, na minha relação, né, interpessoal, intersetorial, que tipo de ação e de protagonismo cada um precisa ter? Porque as grandes transformações, Ana Paula, elas são feitas de pequenas ações que se multiplicam, né, e contagiam positivamente. Então, seja em casa, separar o nosso lixo, né? Mesmo que não tenha uma coleta seletiva na porta, é importante, né? Claro, utilizar racionalmente os nossos recursos é importante também, mas entram outras dimensões nessa discussão. A própria justiça climática, né? Significa a gente incluir também as minorias e as comunidades tradicionais nesse processo. Então, acho que fica um aprendizado de que o diálogo ele é muito importante, mesmo que a gente tenha posições diferentes, afinal de contas, conseguimos, por meio da construção de consenso, reunir tantas realidades diferentes num documento e num objetivo comum, mesmo que ainda aquém daquilo que é necessário. Então, acho que o diálogo continua sendo uma ponte, né, para que a gente possa construir caminhos melhores para a nossa sociedade. Eu agradeço, Sérgio Mício, pela elucidação aqui pra gente. O Sérgio, que é colunista aqui na 98 News e participou da COP30 em Belém. Lembrando que a COP30 reuniu mais de 50 mil participantes e foi a primeira realizada na Amazônia. Foi um prazer falar com você, Sérgio. O prazer foi todo meu, um forte abraço e ótimo dia. Para você também. Da Rede 98, Ana Paula Mota.